Voltamos, Robertinhos. Pessoal, o nosso tópico agora vai ser razões trigonométricas. Se te perguntarem quais são as razões trigonométricas, são três, então não esquece, são três as razões, ou as três, são três as principais, né? Porque tem outras também. Mas se perguntarem quais são as três principais razões trigonométricas, são elas: seno, cosseno e tangente. Pronto, o seno a gente pode abreviar usando ali as três primeiras, né? As três primeiras letras aqui, ó. Então a gente pode abreviar o seno apenas como sen, né? A gente pode abreviar aqui o cosseno também com as três primeiras letras. Então aqui a gente pode abreviar como cos. E aqui a tangente a gente vai abreviar aqui no caso, pessoal, como TG. Professor, posso abreviar também com as três primeiras letras, como o senhor fez nas duas anteriores? Sim, pode fazer também. Pode usar também TAN. Então, ok. Vamos agora definir cada uma dessas razões. É importante que você memorize, pessoal, a definição de cada uma dessas funções. É como se fosse a fórmula. Então, bora começar ali pelo seno, né? Seno de um ângulo alfa qualquer, um ângulo agudo alfa. A gente já sabe, a gente vai abreviar como sen, né? Sen de alfa. Então, eu posso usar aqui, abreviando sen de alfa, quer dizer seno de alfa. Se eu te perguntar qual é a definição da razão seno, seria então o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá bom, pessoal? Então, a gente não pode esquecer a definição aqui, ó. Então, de novo, se perguntar para você qual é a definição do seno de alfa, do seno de qualquer ângulo alfa, ângulo agudo. Se a gente colocar aqui, abreviar como CO, o cateto oposto, e aqui embaixo como H, a hipotenusa. Então, se eu te perguntar qual é a definição, entre aspas, qual é a fórmula do seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui é a definição do seno. Cateto oposto sobre a hipotenusa, você não pode esquecer mais. Muitas pessoas usam ali, muitas pessoas usam música, outros usam mnemônicos, mapa mental, não importa o método que você vai usar para memorizar. O importante é que você memorize, internalize, tá bom? O próximo é o cosseno. A gente já sabe ali, né? A abreviação do cosseno é o cos, né? Então, cosseno de alfa aqui. Se eu te perguntar qual é a definição do cosseno, lá no seno a gente usou o cateto oposto. Aqui, para definir o cosseno, a gente vai usar o cateto adjacente. Repare que ambos contêm a hipotenusa lá no denominador, lá embaixo, né? Então fica bem fácil de memorizar, porque tanto o seno quanto o cosseno tem a hipotenusa lá embaixo, no denominador ali de vermelho, né? Só que o seno tem o cateto oposto e o cosseno tem o cateto adjacente. Então aqui, se eu fosse te perguntar na tua prova, qual é a definição do cosseno de um ângulo alfa agudo? Se a gente abreviar aqui como C de A, né? Cateto adjacente. E aqui de novo, né? Hipotenusa. Então, qual é a fórmula, qual é a definição do cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer essas definições aqui das três principais razões trigonométricas. E por fim, vamos ver aqui a definição da tangente, que a gente abreviou ali como TG. Então, pessoal, a tangente ela vai relacionar apenas os catetos. Repara que o seno e o cosseno ficarem em função da hipotenusa. Aqui a tangente não vai ter hipotenusa, vai ter apenas os catetos. Então, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ali, o oposto de verde, o adjacente de azul. Então, se eu te perguntar numa prova, qual é a definição da tangente? Como é que você escreveria?
A tangente do ângulo alfa qualquer vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto, Robertinho. Então, nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Se a gente fosse aplicar ali, naquele triângulo que a gente viu no vídeo anterior, se a gente fosse aplicar aqui, ó, essas três razões trigonométricas, como é que ficaria? Se eu te perguntasse ali qual é o seno do ângulo alfa ali, seno de alfa, mais uma vez tem que saber a definição. Eu sei que o seno, acabamos de ver, né? Acabamos de ver que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ali na nossa figura, no segundo triângulo, o cateto oposto vale quanto? O cateto oposto está aqui de verde, ó. Vale B, né? E a hipotenusa, aqui de vermelho, vale A. Substituindo na fórmula, como é que fica? Então aqui vai ficar cateto oposto, que é o B, que está de verde, sobre a hipotenusa, que está ali de vermelho. Vale quanto? Vale A, né? Pronto. Então o seno fica o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como é que ficaria essa definição agora para o cosseno? O cosseno do ângulo alfa agora. Substituindo, colocando a fórmula. Qual é a definição do cosseno? Acabamos de ver. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo ali, o cateto adjacente está ali em azul, né? Vale C. E a hipotenusa de vermelho, ó. A hipotenusa vale A. Então vai ficar como? Substituindo aqui, fica o cateto adjacente que vale C e a hipotenusa que vale A. Pronto. Usando o mesmo raciocínio, como é que ficaria a tangente agora? A tangente desse ângulo alfa aí do nosso exemplo. Coloca a definição. Qual é a definição da tangente? A tangente são os catetos, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essa é a definição. Fazendo ali, o cateto oposto é o B e o cateto adjacente vale C. Então aí nós temos o seno fica B sobre A, o cosseno fica C sobre A e a tangente fica B sobre C. Tá ok, Robertinho? Então aí a definição do seno, o cosseno e a tangente. Vamos fazer então agora aplicando nossos exercícios. Agora a gente já sabe qual é a definição de cada um deles, sabe como aplicar. Vamos agora então resolver os nossos exercícios aí da tua apostila. Bora começar aqui com a questão número 1, com a primeira questão da tua apostila, que vai assim, ó. Sabendo que o seno de 36 graus vale 0,58, o cosseno de 36 graus vale 0,80 e a tangente de 36 graus vale 0,72, calcular o valor de x em cada figura. Vamos lá, pessoal. A gente vai usar as definições que a gente acabou de conhecer, acabou de aprender. Tudo bem? Então, olha só, Robertinho, para a gente fazer essas questões, eu costumo dizer que a gente faz usando uma receita, tá ok? E essa receita, ela vai assim, ó, em três, vamos dizer assim, três ingredientes, já que é uma receita, né? Então, o primeiro ingrediente que a gente vai fazer aqui o primeiro ingrediente seria, então, identificar os lados do triângulo. Repare que os três triângulos são triângulos retângulos aqui, ó. Ele é reto aqui, na letra A, ele é reto aqui, na letra B, e ele é reto aqui, na letra C. Então, os três triângulos, eles são triângulos retângulos. Portanto, a gente tem que saber o nome, né? Saber identificar os lados desse triângulo. Bora começar aqui pela letra A. Na letra A, bora começar aqui reconhecendo quem é esse 10 centímetros aqui. Repara que o 10 centímetros ele está de frente, ó.
ele está de frente, está do outro lado em relação ao ângulo reto. Portanto, se ele está de frente, está do outro lado em relação ao ângulo reto, esse lado é chamado de hipotenusa. Muito bem. Então, já identifiquei aqui o lado que é a hipotenusa. Agora, vamos identificar esse X aí, ó. Repara que o X agora está de frente para o meu lado ali, ó, para o meu ângulo de referência. Ó. O ângulo de referência aqui é o 36 graus. É aí que foi nos dados como referência. Está ali no comando da questão e também na figura. E o X é o lado que está de frente para esse ângulo de referência. O X é o lado que está oposto ao ângulo de referência. Consequentemente, o X é o cateto oposto. Professor, e esse lado aqui, o senhor não vai comentar sobre ele? Não, pessoal. Eu só comento do lado que ele ali forneceu dados. Ele falou sobre o lado X e falou sobre o lado que vale 10 centímetros. O outro lado que ele não menciona, para essa questão, não vai surtir efeito, tá bom? O segundo ingrediente seria quem? Feito o reconhecimento dos lados, identificando os lados, a gente vai saber agora, tem que reconhecer, saber qual das 3 razões a gente vai usar aqui. Então, o segundo passo, o segundo ingrediente seria então saber qual das 3 razões, das 3 principais razões a gente vai usar na questão. Repare que aqui na letra A, ele só mencionou quem? Ele só mencionou o cateto oposto e também mencionou quem? A hipotenusa. Então, se ele menciona o cateto oposto e a hipotenusa, qual das 3 razões trigonométricas relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Isso, muito bem, Robertinhos. Nós estamos falando aqui do seno. Então, repare que aqui na questão, na letra A, a gente vai usar o seno. Sim ou não? O seno. Porque o seno é a razão que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa. Fechado? O nosso ângulo de referência aqui, nosso ângulo alfa ali, que a gente colocou na fórmula, o nosso ângulo de referência aqui, no caso, é o 36 graus. Então, vai ser o seno de 36 graus. E aqui a gente vai repetir, pessoal, só para a gente começar a acostumar a memorizar a definição. Então, a gente repete aqui a definição. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Só para a gente começar a acostumar ali com a fórmula, com a definição. Fechado? Pronto. Então, primeiro passo, identificar os lados. Segundo passo, saber qual das 3 razões a gente vai usar. O terceiro passo, a terceira receita aqui, ó, o terceiro ingrediente, seria quem? Seria começar agora a fazer as substituições. Então, o terceiro passo é fazer as substituições. Vamos ver. Como é que a gente resolve essa equaçãozinha aí? Fácil, né? Básico. É só você usar a regra de 3. Ou seja, você vai abaixar aqui o x e vai multiplicar esse com esse. Regra de 3. Esse com esse, né? Multiplicação cruzada. Então, fazendo ali a regra de 3, você vem aqui, abaixa o x. Então, você abaixa o x igual e multiplica o 0,58 com o 10. Feito, tá bom? Essa aí que a gente fala que é a regra de 3. Abaixa o x e multiplica aqui o 0,58 vezes 10, a multiplicação cruzada. Tudo bem? Bom, pronto, agora é só você fazer essa continha, essa pequena multiplicação aí. Quanto é que dá 0,58 vezes 10? A gente já sabe, né? Multiplicação por 10, você anda uma casa decimal, tá? Então, se você multiplicar por 10, dá uma casa para direita, tá bom?
Feito isso, a resposta final ficou 5,8 ou 5,80, tanto faz, tá? É como você colocasse aqui esse zero aqui atrás, ó. Pronto, então 0,58 multiplicado por 10 dá 5,8 ou 5,80. No caso, a unidade ali é centímetro, né? Centímetros. E aí nós temos a resposta aqui da letra A. Tudo bem, Robertinhos? Vamos continuar no próximo vídeo para não ficar muito longo esse daqui, tá bom? Vamos lá então para o próximo vídeo.